Olá, amigos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo nesse canal. Ai, que felicidade vir aqui gravar um videozinho para vocês. Na verdade, eu tô procrastinando para gravar esse vídeo já tem umas 2 semanas, mais ou menos. Mas cá estou eu para contar a vocês as minhas aventuras dos últimos tempos. Agora com uma cara mais feliz, né? Mais calma, porque da última vez que eu apareci aqui para conversar com vocês, eu recém tinha passado por um aborto. E tava sendo um momento muito difícil, muito complicado na minha vida. E eu passei por aqueles momentos em que tu acha que tu nunca vai superar, sabe? Que tu tá ali envolta em algo tão traumático e que tão avassalador, sabe? Que tu acha que tu não vai conseguir mais sair daquele ponto aonde tu tá. E cá estou eu para contar para vocês que nada como o tempo, né? O tempo ali cura todas as feridas. Não que tenha curado, né, gente? Porque isso aí é uma coisa que eu vou levar pro resto da vida, ficou marcado. E superar, eu acho que é uma palavra muito forte, mas estamos lidando muito bem com isso, né? Eu já passei daquela fase de luto extremo, onde eu não queria fazer absolutamente nada. E eu acho que esse é o ponto desse vídeo. Que eu tava naquele momento, né, que eu acabei de falar que eu não queria fazer nada, que eu achava que eu não ia sair daquele ponto ali específico da minha vida. E eu saí. 3 meses depois eu tô aqui, muito melhor, fazendo coisas, participando de algumas aventuras. E depois que rolou esse negócio todo do aborto, assim que a minha médica me liberou, eu voltei a correr, porque eu precisava fazer alguma coisa pra me sentir melhor, sabe? Eu tava olhando pra mim mesma e pensando assim, cara, eu não posso continuar desse jeito, assim, sem fazer nada, sem vontade nenhuma de progredir. E eu preciso fazer alguma coisa, mesmo que seja assim, sabe, na força do ódio, eu preciso ir. E aí eu voltei a correr, entrei em contato com a assessoria antiga que eu já treinava antes. E falei pra eles lá, seguinte, tô pronta pra voltar a me exercitar, acho que isso vai ser algo muito, muito benéfico e vai ajudar a minha saúde mental, né? Porque eu acho que como é que eu vou dizer? É um apanhado de coisas, né? Tem a terapia, que obviamente me ajuda muito. A minha psicóloga, ela é incrível, ela teve ali em todos esses momentos horríveis que aconteceram comigo esse ano. E então foi uma junção de coisas, né? A terapia, os remédios que eu tomo para ansiedade, para dormir, a corrida. E a corrida reverberou num lugar tão profundo em mim, assim, que eu acabei sendo levada. Na verdade, eu acabei, como é que é a palavra? Resgatando em mim coisas que eu achava que eu tinha deixado lá atrás no passado, sabe? Em 2012 eu entrei na faculdade de Educação Física e eu acabei desistindo da faculdade quase no finalzinho, porque eu me desiludi muito, assim, com a profissão na época, né? Isso lá em 2016, entrei em 2012. Em 2016 eu parei com a faculdade, saí, porque eu não aguentava mais. Eu achava que não tinha futuro nenhum, apesar de eu ter um histórico, assim, muito forte com o esporte. Meu avô lutava boxe e eu sempre tive dentro, num contexto, assim, mais de esporte na minha vida. Ele me levava pra jogar futebol e quando eu era adolescente eu tinha um time de futebol e eu fazia, sempre fiz muitas coisas assim, ao redor, em torno do esporte. Então era uma coisa que fazia muito parte de mim. Eu acho que foi muito por isso que eu entrei na faculdade de Educação Física. Só que enquanto eu tava lá, eu comecei a vivenciar coisas que não eram tão legais, que eu olhava e pensava, cara, está acabando com a profissão pra mim, sabe? E aí eu acabei saindo da faculdade. E aí, com isso, eu me envolvi em outras coisas, né? Fui fazer marketing digital, porque era o comecinho ali em que a internet estava começando, né? O Instagram, enfim, estava começando a subir muito, né? A dar muito alcance, enfim. E aí eu acabei me interessando por essa área. Dentro da área de marketing, eu acabei me interessando por design e ilustração, que é o que eu faço hoje em dia, né? Eu sou ilustradora, desenho, trabalho com isso. E faz uns 7 anos, mais ou menos, que eu trabalho com isso, eu tô nessa profissão. E aí, que com esse meu retorno aí à corrida, né, depois do aborto, que foi uma coisa, como eu falei pra vocês, que foi avassaladora,
eu comecei a ver o esporte diferente de novo, sabe? Porque foi isso que me ajudou, entre muitas outras coisas, a sair do contexto que eu tava. Porque eu tava na força total, né? Vamos combinar que não é um processo fácil, é um luto fudido. Eu não sei se eu posso falar essa palavra aqui. E tu acha realmente que acabou aqui, sabe? Eu não vou fazer mais nada depois disso. E eu comecei a fazer. E isso começou a me mudar de um jeito inacreditável. E aí eu comecei a ver... Ai, deu um baita sol aqui agora, né? Eu comecei a ver o esporte com outros olhos. Comecei a me interessar de novo, sabe? Pera só um pouquinho que eu vou ter que baixar aqui o coisa, porque deu um solão bem no meu rosto. Ah, agora melhorou, né? Enfim. E aí eu comecei, né, a resgatar esse negócio do esporte. Comecei a estudar um pouco mais sobre corrida, que é algo que eu sempre amei. E comecei a participar de algumas aventuras muito doidas. E essa aventura em específico eu vou contar pra vocês enquanto eu faço um desenho pro meu diário criativo, tá? E aí a gente vai conversando ao longo aí desse desenho, beleza? Então vem comigo. Até agora tava uma baita de uma escuridão aqui, daí foi eu começar a gravar o vídeo que acabou vindo um sol. Achei que não tava gravando. Fui conferir bem rapidinho. Enfim, continuando aí a história da corrida, gente, uma coisa que eu digo pra vocês, assim, ó, tenham amigos que levantem vocês, sabe? Que estejam ali para o que der e vier, apoiando vocês, incentivando vocês, porque faz toda a diferença. E num processo tão doloroso que nem esse que eu passei, foi essencial para mim ter por perto pessoas que estavam dispostas, sabe, a me ajudar, a simplesmente estar comigo pra passar por esse momento. E foi assim que eu acabei voltando a correr também, porque um amigo meu que já corre me convidou, né, ele chegou um dia pra mim e me perguntou, na verdade, Marci, tu já voltou a correr e tal? E eu falei, tô aos poucos e tal. Daí ele falou, tu vai voltar pra assessoria, que era onde a gente já corria juntos antes, né? E aí eu falei, vou voltar, já voltei na verdade. Eu falei com o meu treinador, já peguei meu treino e tal. E foi muito engraçado que ele virou pra mim e falou assim, nossa, eu cheguei a ficar arrepiado e encheu os olhos de água, assim, sabe? Porque ele ficou emocionado que eu ia voltar a correr depois de tudo que aconteceu. E aí, desde então, ele tem me apoiado muito, sabe? Me leva pras corridas, tá sempre junto comigo. A gente foi participar de uma esse é o ponto alto. Ai, eu vou até chorar de tanta emoção. Esse é o ponto alto desse vídeo, porque fomos participar... Eu deixei muito pra baixo esse desenho, peraí que eu vou apagar tudo. Fomos participar de uma trilha. Gente do céu. Esse meu amigo, ele é trilheiro, né? Ele corre, ele faz trail run. Então ele corre em trilhas, o que é extremamente desafiador. Num nível assim, ó, que chega a ser chocante, mas é muito gostoso. E, sei lá, tu entra num espiral assim de superação muito grande. E aí eu tava com um pouco de medo pra falar a verdade pra vocês, de ir nessa tal dessa corrida. Porque eu nunca tinha corrido trilha antes, eu tava voltando, né, a correr. Então, eu sabia que ia ser muito desafiador, mas eu pensei, eu vou ir, sabe? Eu tô precisando desse sentimento de superação, eu tô precisando me sentir viva, sabe? E aí eu fui nessa tal dessa corrida. E aí é sobre isso o desenho aqui, que eu vou desenhar uma foto, claro que no estilo bem simples aqui, que eu tenho desenhado muito, que é o de Hora de Aventura. Eu vou desenhar aqui as coisas que eu precisei comprar pra essa corrida, porque eu não tinha nada, né? Eu nunca tinha corrido numa trilha antes. E aí ele chegou e falou, bora, Márcio, vamos correr nessa trilha e tal. Eu, vamos fazer o quê? Vamos lá. E aí, ele me inscreveu nessa corrida. Eu não fiz nada, ele só falou, vamos, e eu, bora. E aí ele vai, então me dá aqui teus dados, que eu vou te inscrever na corrida. E aí me inscreveu. E a gente viajou, porque essa corrida, ela era, tipo, em outra cidade, né? A gente mora aqui na cidade de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. E
a corrida era em Boa Vista do Sul. Então, deu aí, sei lá, umas 2 horas de carro, mais ou menos, pra ir pra voltar. E aí, a gente saiu, foi, só que eu não tinha nada, né? Não tinha absolutamente nada, não tinha roupa, não tinha nada. E aí, começou a saga de comprar coisas. E qual foi a primeira saga de comprar coisas? Foi do tênis, porque eu precisava de um tênis, eu só tenho tênis de correr no asfalto, eu não tenho tênis de correr em trilha, eu não corri em trilha. E aí, eu não tinha o tal do tênis, aí comecei a sair correndo, bem louca, à procura do tal do tênis, que precisava ser um tênis de trilha, que fosse mais aderente ao solo e tal. E aí, não achava, até que achei um da, como é que é o nome? Da New Balance, um tênis muito legal, muito bom, que foi o que eu levei pra corrida. E apesar de eu ter caído um tombão lá e machucado meu pé, não foi por causa do tênis, foi porque eu sou uma boca aberta mesmo. Na verdade, foi porque o meu TDAH gritou nessa hora aí, eu parei pra tirar uma foto com o pessoal, e aí eu me desconcentrei e acabei caindo. E aí torci o tornozelo. Mas voltando aqui à corrida, daí eu tive que comprar o tal do tênis. Tive que comprar, que mais? Ia estar chovendo no dia, e aí eu tive que comprar uma jaqueta impermeável, né? Que eu também não tinha. E sabe o que é mais engraçado? Que no final eu acabei nem usando a tal da jaqueta, porque dizia que ia chover no dia, mas não choveu nada. E aí eu acabei não usando a jaqueta, mas foi bom, porque daí ela ficou guardadinha aqui, eu tô usando ela em outros momentos, né, porque eu continuo correndo, e de vez em quando aqui no Rio Grande do Sul agora tá numa onda de chuva, então eu continuo usando ela bastante, continuo não, né, comecei a usar ela bastante. Outra coisa que eu tive que comprar foi bastão de trekking, eu vou botar ele aqui na minha mão. O tal do bastão de trekking, que eu nem sabia direito como é que eu ia usar. Se eu ia precisar usar, mas eu precisei muito, porque assim, ó, lá na trilha tinha muita, mas muita subida, e uma subida íngreme, sabe? Que era difícil de tu subir, que às vezes tu tinha que se agachar pra subir, tinha muita pedra e tinha chovido, né? Não tava chovendo, mas tinha chovido, e aí tinha muito barro. Muito, muito barro. Então, o bastão de trekking me ajudou muito a escalar essas montanhas aí que eu me meti. E foi... Nossa, usei muito. Achei que eu não ia usar, né? Achei que eu não ia usar nada. E usei muito o negócio. Deixa eu ver o que mais que eu comprei pra essa corrida. Foi a jaqueta, o bastão de trekking. Eu não tinha mochila de hidratação, aí meu amigo me emprestou, né? Porque precisava, era 7 km de corrida lombo acima. E na verdade de corrida, né? Porque eu caminhei. Vamos combinar. Era uma subida. E aí eu caminhei boa parte do trajeto. Na verdade, em todas as subidas eu caminhei. Porque, né, eu não ia conseguir correr lombo acima, até porque eu não tava das mais preparadas, assim. Eu tinha corrido uma vez só numa trilha pra dar uma treinadinha, e depois não treinei mais, que foi o que deu pra fazer, né. Então, foi isso. E aí meu amigo me emprestou a mochila dele de hidratação, porque eu não achava a tal da mochila em lugar nenhum. O tênis já foi muito difícil de achar. Foi um sacrifício achar o tal do tênis. Mas a mochila de hidratação não tinha em lugar nenhum. Aí ele me emprestou a dele, que eu quase não usei, porque eu me esquecia de beber água. E aí tu tá ali naquela subida, sabe? E tu não consegue pensar em nada além de manter a tua respiração e conseguir manter o fôlego pra tu continuar. E foi, nossa, olha, uma experiência mais marcante, assim, positiva que eu tive na minha vida nesse ano, assim, sabe? E aí, de compras, o que mais que eu comprei? Eu tive que comprar gel de carboidrato, nunca tinha usado gel de carboidrato. Fiquei até com medo de ficar enjoada, porque eu acho muito estranho tu comer coisas enquanto corre, né? Mas aí eu tomei só antes
de começar a corrida, e aí depois não tomei mais. E me deu um boost, assim, foi muito bom, porque eu tive energia. Acho que eu não teria tido energia se não fosse isso, porque o negócio era punk mesmo, assim. E aí, vou desenhar o gelzinho de carboidrato aqui. E aí, foi isso de compras, assim, foi isso. Bastante trekking, a jaqueta, que eu nem usei. Ah, levei uns... Como que é o nome daquilo? Aquele negócio com whey. Ah, sabe, aquelas garrafinhas que é de proteína e tal. Levei isso aí. Vou escrever aqui gel de carboidrato. Gel carb. Aí era um de chocolate. Vou desenhar um chocolatinho aqui. E um de açaí com banana que eu nem tomei, nem comi. Tá lá ainda, vai ficar pra próxima corrida. E foi isso, levei uma barrinha de proteína também, né? Porque muito provavelmente... Eu achei, na verdade, que eu ia precisar depois, mas eu saí de lá tão sem fome, sem nada, que eu nem lembrei que eu tinha levado. Aí eu fiquei em 10º lugar na corrida, o que eu achei que foi muito legal, porque, né, eu nunca tinha corrido assim, numa trilha tão técnica ainda por cima, né? Então, ter ficado em 10º lugar foi uma coisa muito, muito legal pra mim. E aí, agora, falando sobre o negócio da educação física, né? Que eu comecei contando pra vocês aí sobre minha trajetória no esporte, né? E, enfim, que eu tinha entrado na educação física em 2012. E aí que, como eu disse, isso reverberou tão forte em mim, de um jeito, assim, tão intenso, que eu comecei a cogitar a possibilidade, né, de voltar a estudar educação física. Só que o que acontece? Eu parei a faculdade em 2016. E isso faz o quê? 9 anos agora? Nem sei, sou péssima em matemática, mas enfim, eu acho que faz 9 anos. Só que tu só pode manter a faculdade trancada por um certo período de tempo, né? E o que acontece é que eu extrapolei esse tempo, que eu acho que era de 2 anos no máximo. Eu extrapolei esse tempo e aí, então, para voltar para a faculdade, eu teria que começar tudo de novo, o que não seria ruim, porque, enfim, eu não lembro de absolutamente nada. Não, mentira, eu lembro de algumas coisas sim, mas aqui tem coisas que são muito importantes, tipo anatomia, biomecânica, fisiologia, e dessas coisas eu não tenho muitas lembranças, assim. De anatomia até muito mais do que o resto, mas eu precisaria fazer uma reciclagem dessas coisas, né? E então eu tive olhando ali pra, quem sabe, voltar, só que daí eu tenho esse negócio de que, tipo, eu tenho a minha profissão, sabe? Eu sou ilustradora e blá, blá, blá. E eu tenho um pouco dessa rigidez, assim, de entender que eu não preciso abandonar uma coisa necessariamente para começar outra. Que eu posso, sim, continuar desenhando, continuar ilustrando e também trabalhar com esporte, trabalhar com saúde, que é um negócio que eu adoro. Inclusive, eu até conversei com a minha psicóloga sobre isso, de que eu posso unir as duas coisas, exatamente como eu tô fazendo agora, né? Trazer um vídeo onde eu falo um pouco sobre coisas importantes, assim, mais na saúde, e desenhar, que nem eu tô mostrando pra vocês aqui, ilustrando a corrida desse dia. Então, acho que talvez, né, eu vou ainda pensar e amadurecer bem a ideia, até porque a faculdade tá em férias, né, volta só em agosto. Então, ainda tô amadurecendo essa ideia e quem sabe eu volte a estudar e una aí a educação física com o desenho. Eu acho que vai ser bem legal, acho que vai ser bem divertido e eu acho que ter passado pelo que eu passei esse ano meio que fez com que eu questionasse toda a minha vida, sabe?
fez com que eu questionasse tudo o que eu estava fazendo, o meu trabalho, a minha profissão, quem eu era, sabe? Nossa, isso bateu de um jeito bem, bem forte em mim, assim. E por isso até que eu não gravei vídeos aqui pro canal, porque eu ainda tava digerindo, sabe? Todas as coisas que tinham acontecido e a minha relação com o esporte. Eu tava lá nessa trilha e eu fiquei pensando, sabe? Tipo, o que será que eu faço agora, né? E agora, o que eu vou fazer? Será que eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo? Nossa, eu entrei num looping, assim, de questionamento muito grande em relação à minha vida, no geral, depois dessa corrida. E eu acho que é válido, assim, às vezes a gente revisitar algumas coisas, sabe? Principalmente se essas coisas são tão importantes pra gente, que nem no caso do esporte, que sempre foi uma coisa extremamente importante pra mim. Sempre fez parte da minha vida. Eu tenho essa relação muito forte com o esporte. Então eu acho que vai ser bom até pro canal, sabe? Ter um conteúdo diferente pra trazer coisas pra conversar que sejam importantes, né? Que, sei lá, não que o desenho não seja importante, criatividade é algo muito, muito bem pra saúde, né? Pra saúde mental. Então, mas fazer talvez essa junção de coisas, sabe? E eu acho que vai ser legal. Eu acho que vai ser bem importante. E eu vou poder trazer aqui pra vocês uns study vlogs também, que é um negócio que eu acho bem, bem da hora. Então é isso, gente. Tá pronto aqui o desenho. E a minha falação. Isso daqui ficou quase um podcast, né? Mas tá aí o desenho desse dia. Eu me inspirei numa foto que eu tirei lá. Que eu tava vindo, correndo e aí descendo uma lomba, né? E aí o fotógrafo tirou a foto e eu abri os braços, assim, pra ele tirar a foto. É uma das fotos que eu mais gostei, eu acho, dessa corrida. E aí os gelzinhos de carboidrato, o meu tênis. Eu vou até botar um NB aqui pra exaltar ali o Balance, porque foi o único lugar que eu achei que tinha um tênis de trilha. Nem na Adidas, eu fui na Adidas pra ver o tênis de trilha, eles me disseram que só no site, só que tipo, tinha 4 dias pra comprar o tênis, não tinha como pedir no site que ia demorar 10, né? Então a New Balance salvou a minha corrida, minha corrida na trilha. Eu vou até escrever aqui, ó, primeira trail run. E aí é isso então, gente. Muitíssimo obrigada por ter ficado aqui nesse vídeo comigo. A presença de vocês, a companhia de vocês é sempre muito legal, muito gostosa. Já vou aproveitar pra... Como que é? Gente, eu tô com um problema de lembrar das palavras. Agradecer a todo mundo que me mandou mensagem no meu último vídeo, né? Onde eu falei sobre o meu aborto, onde eu contei tudo o que aconteceu. Eu recebi mensagens lá e foi muito bom ler, assim, e, sei lá, me senti um pouquinho abraçada por pessoas que não me conhecem, que me veem aqui esporadicamente, que mesmo assim se importaram, sabe, de me mandar uma mensagem e se preocuparam comigo. Isso é realmente muito, muito, muito legal. E se tu ficou até aqui, claro, curte esse vídeo e me segue, porque tem muita coisa vindo por aí. A minha vida tá bem louca esse ano, né? Enfim, aconteceu tudo isso, aí eu comecei a correr, daí eu já pensei em, meu Deus, vou voltar a estudar e zás. Então, um grande beijo pra vocês.